Jesus é que traz felicidade para os irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Wanderley que vai ministrar a palavra desta noite, amém, irmãos? Glória a Deus. Deixe o Espírito de Deus falar nesta noite, amém? Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. E que Deus venha falar aos corações de cada irmão de hoje aqui, né? Louvado seja Deus. Quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 1 e o versículo 1. Eu vou só fazer uma reflexão aqui devido ao tempo, né, que está curto. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar no seu coração hoje aqui, em nome de Jesus. Quem crê vai glorificando, porque Deus ele já está em nosso meio. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Salmo capítulo 1 e versículo 1. O tema da pregação de hoje é confiança em Deus. Quem aqui confia no Senhor Jesus? Levanta a mão. Glórias a Deus. Então continue confiando, porque Ele é fiel para te dar a vitória. E aquele que confia recebe em nome de Jesus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. A irmã esteve aqui falando que o que é que vamos fazer no meio dos escarnecedores? A gente vamos lá para levar a palavra de Deus. Se eles não querem, a gente vai embora, deixa eles lá. Aí eu lhe faço uma pergunta. Você deve estar se perguntando: e Jesus? E Deus não ama eles? Ama. Deus ama o pecador, mas Ele aborrece do pecado. Então Jesus disse: livra o teu pé do mal, se afasta daquele que quer te levar para o mau caminho. A palavra de Deus diz que o pecador, o ímpio, ele não dorme enquanto não faz você tropeçar. Essa é a verdade. O que você deve fazer, meus amados irmãos, se você quer estar no meio deles, vá até lá, mas vá para levar a palavra do Senhor, porque eles necessitam da palavra de Deus. E você, através de você, eles podem se converter nos caminhos do Senhor e viver uma nova vida em Cristo, né? Louvado seja Deus. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegastes para ouvir. É melhor do que fazer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então tem gente que prefere jejuar, prefere falar da palavra de Deus em casa e não vem para a igreja. E quando vem, às vezes vem com o coração magoado, né, com o coração cheio de raiva, de ira de alguém. E Jesus ele não se agrada disso. Quando você entrar aqui, você tem que limpar seus pés, porque você está pisando no lugar santo, um lugar de adoração. Jesus disse: a minha casa, ela é chamada casa de adoração. Então você venha para adorar em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que Deus procura. Que adianta você fazer sacrifício de tolo e não obedecer a palavra de Deus? Quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 46 e 47. Marcos capítulo 10, versículos 46 e 47. Aqui está falando de um cego, né? Que Jesus chegou passando por Jericó com seus discípulos, com uma grande multidão, e ele já estava saindo ali da cidade. E o filho de Timeu, Bartimeu, que era o cego, ele estava ali pedindo esmola. E quando ouviu falar em Jesus Cristo, ele começou a falar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E os discípulos de Jesus começou a repreender eles, dizendo para ele calar a boca, né? Porque a multidão era muita e Jesus ele tinha que seguir o seu caminho. Mas quando os discípulos disseram: se cale, o cego ele clamou mais ainda o nome de Jesus. E o melhor que Jesus fez foi curar ele, porque se você clamar, Deus é fiel e verdadeiro na sua vida. Ele vai ouvir quando você clamar de todo o seu coração. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi até ele, mandou que o discípulo trouxesse eles. E chegando lá, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele olhou para Jesus e disse: que eu veja. E Jesus disse: então vê.
e ele viu. Jesus fez a vontade dele. Por quê? Porque ele creu na palavra de Deus. Então, se você crê, você verás a glória do Senhor na sua vida. Louvado seja Deus. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, é um Deus que cura, um Deus que liberta e um Deus que transforma. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Jesus Cristo está aqui nesta noite, irmãos, e devemos adorar em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Deixar os problemas em casa, né? E aqui é um lugar para adorar. Seja determinado, tenha muita fé em Deus e confie nele, porque Ele já te deu a vitória. Olha, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não devemos colocar dúvida. Será que estou salvo? Será que não estou? Está salvo. Todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele já tem a vida eterna. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Seja determinado, irmãos. Então a palavra de Deus diz aqui que uma mulher que sofria há mais de 12 anos com fluxo de sangue, ela saiu de casa determinada, dizendo que se eu somente tocar na orla dele, eu serei curada. Louvado seja Deus. E ela saiu de casa determinada. Jesus, ele estava passando para curar a filha de Jairo, de um homem chamado Jairo. Enquanto ele foi passando, havia uma multidão com ele, fora os seus discípulos. E essa mulher, ela saiu de casa determinada. Ela disse: hoje eu vou ficar curada. Se você crê, se você sair de casa determinada, tenha certeza que você vai receber de Deus. Mas se você sair duvidando, você não vai receber. Jesus disse: todo aquele que pede alguma coisa a mim, sem nada duvidar, ele já vai receber. Louvado seja Deus. E essa mulher saiu determinada no meio daquela multidão, dizendo: eu vou tocar na orla dele, eu vou ser curada. Louvado seja Deus. E Jesus iria passando até que ela tocou na orla de Jesus. Jesus andava com uma roupa muito longa, né, que chamava de orla naquele tempo. E ela tocou e Jesus disse: alguém tocou em mim. Pedro, como ele é ignorante, né, com aquela ignorância dele, ele disse: mestre, tu vê uma multidão dessa, tanta gente aqui, mestre, ao seu redor, o Senhor vem dizer que alguém me tocou? Se Jesus ele fosse outro, ele sairia perguntando: Pedro, foi você que tocou em mim? Tomé, foi você que tocou em mim? Mas ele não fez isso, porque ele já sabia de todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele foi diretamente na mulher. E a mulher disse: mestre, eu estou há 12 anos sofrendo com esse fluxo de sangue, e eu falei que se eu tocar pelo menos em sua orla, eu seria curada. Jesus disse: seja curada deste teu mal. A tua fé te salvou. Quem salvou ela? A fé. Então, se você tiver fé em Deus, acreditar na palavra do Senhor, verás a glória de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Tem que ter determinação. Você tem que sair de casa determinado. Hoje vou para a igreja e vou voltar em paz. Louvado seja Deus. Vou dormir em paz. A palavra de Deus diz no livro de Salmos: eu deitarei e dormirei, e me acordei, porque Deus é quem me sustenta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, a palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então acredite que Deus está aqui neste lugar. Ele veio para fortalecer o teu coração. Se você saiu de casa, meu amado irmão, triste, se você saiu de casa, minha amada irmã, triste, você vai sair daqui sorrindo. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu te amo. Só isso te basta. Jesus disse: a minha graça te basta. Jesus te ama. E a maior alegria de um pecador é saber que Jesus, ele ama o pecador. Louvado seja Deus. E um certo dia Jesus ia passando e encontrou um aleijado na estrada. E ele foi até lá. Havia um tanque naquele lugar que descia um anjo e movimentava aquela água. E o primeiro que pulasse lá seria curado. E o aleijado estava sofrendo ali, querendo chegar até lá. Jesus foi até ele e disse: quer ficar curado? Ele disse: mestre, não tem quem me leve até o tanque. Toda vez que eu vou chegando lá pertinho, antes de eu pular, vai primeiro do que eu e pula. Eu nunca chego. Jesus, ele disse: quer ficar curado? Ele disse: quero. Então ele disse: pega a sua cama e anda. Vá viver sua vida em paz. Ele disse: quero, porque ele acreditou na palavra de Deus. Ele confiou na palavra do Senhor.
Da mesma forma tem que ser a gente, irmãos. Devemos confiar sem duvidar de nada. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Quem está pensando que servir Jesus é fácil, está enganado. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também já venceram. Louvado seja Deus. Os que confiam no Senhor, diz aqui no livro de Salmos, capítulo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja Deus. Eu quero falar para os irmãos que estamos aqui fazendo o ID de Jesus, como foi falado aqui várias vezes, e é o mandamento que Jesus deixou para nós. Ele disse: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. E o outro mandamento que eu lhe digo é esse: que ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Louvado seja Deus. Então devemos ir ao mundo inteiro levar a palavra de Deus. E se a pessoa não dá ouvido à palavra do Senhor, assim diz o Senhor para você. Jesus, ele nos ama tanto que ele se importa. Às vezes eu fico triste quando eu vou levar a palavra para alguém e essa pessoa não dá atenção. Até que um dia eu li uma palavra, que eu não me lembro aonde, e ela diz assim: que aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus, e aquele que não é, ele não ouve. E eu já me alegrei, porque eu sou de Deus, eu levo a palavra de Deus. Aleluia. E se a pessoa não quer ouvir, porque não quer nada com Deus, não é verdade? Louvado seja Deus. Aqui no livro de Lucas, capítulo 22 e versículo 46, a palavra diz: disse Jesus: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nesse momento, meus irmãos, Jesus estava com seus discípulos falando do que iria acontecer, falando das coisas que ele iria passar, falando de todo o seu sofrimento. E ele chamou 3 dos seus discípulos para orar com ele. Ele chamou Pedro, Tiago e João. E chegando no local lá no Getsemane, ele disse: meus filhos, a minha alma está angustiada até a morte. O que eu vou enfrentar é difícil demais para qualquer um, mas eu devo enfrentar como um homem, que é para provar o amor de Deus com vocês. Louvado seja Deus. E então Jesus, ele saiu para orar e deixou os 3 orando lá no lugar afastado dele. E de repente, quando Jesus volta, eles não estavam orando. E Jesus olhou para cada um deles e disse: não pode vigiar por 1 hora. Louvado seja Deus. Vigiai, irmãos, e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse: eu sou a luz que via ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Louvado seja Deus. Devido ao tempo, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe os irmãos, né? E nos dê uma noite de paz em nome de Jesus. E para encerrar, eu digo para vocês: confie sinceramente nos caminhos do Senhor, porque Ele é fiel na sua vida. Amém. Orar, irmão. Viver em oração, né? Pedir a proteção de Deus e servir a Ele verdadeiramente. Não ligar para as coisas negativas. Jesus disse: olha, tudo aquilo que for negativo, não deis ouvido, porque é do diabo. Entendeu? Então a irmã continue orando sempre, né? Não é só 1 a 2 vezes por dia, não é sempre. Ele disse: orar e vigiar a todo momento. Satanás, ele não dorme. Ele veio para matar, roubar e destruir. E se a irmã não orar, ele vai roubar sua alma e destruir sua vida. Então devemos orar para que Satanás ele caia por terra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus. Louvado e merecido o nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por este momento.